Boa, boa, galera. Eu sou o Mestre Gunga e esse é o 7º episódio da 4ª temporada do Vem Pra Roda, nosso podcast voltado para capoeira. Galera, antes de a gente iniciar esse bate-papo, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, fazer parte desse movimento, curta, compartilha, ajuda na divulgação, que é de extrema importância para o canal. Galera, nós vamos fazer uma viagem hoje lá para Juiz de Fora, hein? E o meu convidado de hoje é o Cristiano. Cristiano, seja bem-vindo, mestre. Salve, salve! Salve, presente poder estar aqui. Um abraço para todos e todas. Satisfação mesmo. E nesse podcast que é uma referência, uma honra estar aqui. Agradecer a oportunidade. Vamos que vamos. Legal. Vamos lá. Mestre Cristiano, vem para a roda. Quem é o mestre Cristiano? Então, meu nome é Cristiano Silva Brum. Né? Eu nasci numa cidade no interior de Minas Gerais, chamada Muriaé, né? Uma família com... São 8 filhos, né? Tenho 7 irmãos, né? Filho da dona Marília, do senhor Iracildo, e sou casado, estou há 25 anos com a Camila, sou pai do Caian, da Estela, e é isso. Bacana, bacana. Então vamos lá. Quando tu começou a capoeira, com quem tu começou e aonde tu começou a capoeira? Então, a gente que é de cidade do interior, né? Tem uma... Às vezes acontece aquela festa assim que a cidade para a festa junina, né? Eu lembro que a gente brincava na rua, vai ter festa junina, e a gente entrou nesse espaço, aí estava tendo uma fogueira grande assim, de repente deu uma pausa na festa e entra em fila assim, os capoeiristas e começam a fazer uma apresentação. É interessante que eu lembro até do movimento, né? Uma criança conhecida lá, ele fez a gente chama o sem mão, né? Eu acho que eu fiquei impressionado com aquilo. E aí mandei uma cartinha para minha irmã, que morava no Rio de Janeiro. Aí depois de um tempo ela mandou um envelopinho lá com um dinheirinho, com a carta para mim. Eu consegui entrar na capoeira Estrela do Mar, do mestre Cleide, do mestre Nilson, né? Que vem da origem de Juiz de Fora também, né? Da capoeira do Bonfim, do mestre Pinheiro. Então, mestre do mestre dos meus mestres, né? Dessa corrente do bem. Legal. Então, eu comecei a capoeira com 10 anos de idade, em Muriaé, e transformou a minha vida mesmo. Continua transformando. Bacana, bacana. E fala pra gente em que momento você percebeu que a capoeira não era mais só um esporte, uma cultura ali que você frequentava e se tornou seu movimento, seu trabalho. Sim, sim, sim. Assim, desde criança, eu lembro que era terça e quinta, eu já acordava de manhã, assim, aquela felicidade quando tinha capoeira, e continuei treinando, né? Treinando com os amigos. Em 1989 para 90, minha família muda para Juiz de Fora, e a gente ouvia falar do mestre Pinheiro, né? Eu não tinha visto ainda um cordel azul e branco, branco e azul, e ele tinha sido mestre dos meus mestres. Eu tive a oportunidade de continuar treinando a capoeira aqui em Juiz de Fora, né? Segui, foi quando em 1993 eu comecei a dar aula de capoeira ainda pelo Bonfim, e foi algo assim bem natural, novamente com os amigos do bairro aqui que começaram, né, acreditaram em mim, e começou a fluir, e nesse ano nós vamos inteirar 33 anos ao CAP, né, que a gente chama de União Cultural de Capoeira. Legal. Essa União Cultural de Capoeira passou por esse momento na capoeira do Bonfim, um determinado momento, né, dos anos 90, a gente falava aqui capoeira de corda, eu era capoeira de cordel. Uhum. Aí de contramestre fui utilizar a corda crua, assim, reaprendendo a capoeira, e foi marcante que eu já comecei dando aula na escola, né? Então esse contato com as crianças, com adolescentes, com adultos já foi desde o início. E foi, como é que eu posso te dizer, mestre, assim, de algo natural, sabe? Foi fazendo parte da minha vida, tanto a capoeira quanto esse lado pedagógico também da capoeira, né? E atualmente a gente deve estar aqui em Juiz de Fora aproximadamente em 20 lugares, né? Mas algumas cidades da Zona da Mata também. É uma felicidade a gente poder... Eu falo assim, é um sonho de criança que transformou e transforma a realidade, né? Ao Legal. CAP. Então é uma felicidade, assim. Tá, e se você tivesse que resumir a sua história de capoeira numa palavra, qual seria? Vida, vida. Bacana, bacana. E de que forma a capoeira mudou sua vida? Eu acho que se fosse antigamente, assim, a gente ia ser classificado como TDAH, hiperatividade, esse espectro, né, da questão que classificam as crianças hoje.
Então, assim, eu não conseguia ficar muito parado, muito agitado, assim. E aí, eu ainda peguei aquela fase que a professora colocava, assim, de castigo no canto e tal. E não... E a capoeira, o som do berimbau, os movimentos, isso conseguia, assim, me fazer com que eu tivesse uma atenção a me desenvolver, um lugar que eu conseguia me concentrar. Então, eu já toco berimbau desde criança, de fazer os movimentos. Então, a capoeira, assim, ela representa para mim uma saúde mesmo, no sentido dessa hiperatividade, dessa agitação, assim, me colocar num lugar que eu me senti em casa, né? E, salvo engano, né, eu penso dessa forma, a capoeira é um mundo, né? Então, gostou de acrobacia, chamado de acrobacia, mas os floreios tem floreio. Gostou de lutar, tem luta. Luta dançando, dança lutando. Aí tem a musicalidade. Então, acho que isso me abraçou, sabe? E eu comecei a sentir no coração também a vontade de compartilhar isso com o meu trabalho, se transformou no meu trabalho, na minha vivência também. E é isso. Consegui te responder, né? Sim, sim. E bacana, você teve aqui aquele parceiro de treino no começo aí que você não esquece dele nunca? Tem aquele lá que marcou? Nossa Senhora, nossa, que pergunta. É o Juninho de Muriaé, parceiraço, aquele amigo Pô, eu vivi aquela infância, né? Aquela infância que a gente brincava na rua, se encontrava todo mundo na rua. Então, assim, especialmente o Juninho, né? E quando eu mudei para Juiz de Fora, em 1994, eu comecei a dar aula no Jardim Glória e nós estamos lá até hoje. Ele mudou para Juiz de Fora também, para poder estudar, teve algumas questões. Então, o início do nosso grupo aqui em Juiz de Fora teve a participação dele. Então, assim, é algo que assim, a gente fala assim que são referências da nossa vida, né? Então, muitos momentos bons com a capoeira. Eu lembro que o meu primeiro berimbau, assim, a gente montou na rua, e tinha cabaça de plástico, assim, né? Porque a gente pegou um pedaço de... Mas, assim, não saía muito som, mas ajudou no movimento, né? No movimento da mão, assim. E com amizade, com os amigos de infância, melhor ainda, né? Tá, e como foi para você quando você começou a tocar o berimbau de verdade? Nossa Senhora, mestre, isso aí, assim... hoje eu penso dessa forma que lá no Oriente eles têm aquela tigela tibetana para concentração mental, né? E eu falo que nós temos o som do birimbau que traz essa concentração. Eu tenho um vídeo de 1987 e o mestre Nilson me colocou porque eu já tocava berimbau criança. E aí esse contato com o berimbau foi assim um sentimento, um reencontro mesmo, né? Desse som de concentração e consequentemente a vontade de jogar capoeira. Então eu toco berimbau desde criança. Eu lembro quando eu mudei para Juiz de Fora, eu comecei a treinar com o mestre Pinheiro, foi algo assim que foi especial ali dentro do grupo, né? O espaço que eu comecei a ganhar dentro do grupo também, e é algo que eu trago comigo mesmo, assim. Então fala pra gente, quem foi os mestres que marcaram na sua vida e quem são suas referências dentro da capoeira? Sim, sim. E assim, eu sinto falar assim com uma certa alegria mesmo, com a honra dos mestres assim, que fizeram parte da minha vida, né? Então tem o mestre Cleide, o mestre Nilson, né? Cheguei em Muriaé, cheguei em Juiz de Fora, contato com o mestre Pinheiro. E aqui em Juiz de Fora, a gente tinha contato com o mestre Santos, o mestre Israel. O mestre Israel, eu lembro assim, especialista em tocar berimbau, e o mestre Santos também, mestre Amorim, mestre Gato, né? Recentemente estava no evento, acho que você viu a presença dele lá também, aquele evento recente que a gente se encontrou. Então, assim, e são mestres que quando eu tive um reconhecimento, uma graduação especial, assim, eles estavam presentes, grande parte deles, né? Minha corda passou na mão de aproximadamente 25 mestres que fazem parte da minha história. E, assim, tive a oportunidade de conhecer o mestre Camisa, o mestre Peixinho, né, da Capoeira Angola, do Jogo de Dentro, tive a oportunidade de vadiar com o mestre Curió, mas assim, esses que eu pude conviver, assim, com certeza influenciaram muito na minha história da capoeira, na minha forma de interpretar a capoeira. E a gente fala assim que, assim, eu acho que você lembra, né, na época, tem uma época dos anos 90, o pessoal chamava a turma de capoeira de cordel, que tinha um jeito diferente de jogar, saró, falar essa palavra saroba, né, assim. E aí, assim, venho da capoeira de cordel, e voltei para a corda crua, assim, quase que recomecei assim, a interpretar a forma dos movimentos. E o nome do nosso grupo, União Cultural de Capoeira, é exatamente a gente é uma união cultural da minha experiência, né, com esses mestres
e também a forma de interpretar, a gente foi desenvolvendo também a nossa forma de conduzir o grupo, e sem dúvida, isso é algo assim muito especial mesmo. Agora, ao longo do tempo, né, ao longo do tempo, eu tive a oportunidade desse contato, né, dessa vivência no Rio de Janeiro, vamos falar assim de uma geração, não vou dizer mais nova assim, né, mas tive a oportunidade de trazer o Mestre King para cá, o Mestre Tucano Preto eu frequentava muito aqui também naquela época dos jogos. Uhum. Mais recentemente, em 2016, eu fui convidado para entrar para uma liga, né, que era a linha de frente lá do Mestre Capixaba. Então, assim, por volta de 2010, 2012, né? O Pé Preto vinha aqui muito em Juiz de Fora. Depois, em 2013, veio o Mestre Etienne. A partir do Mestre Etienne, passei a frequentar muito Vitória mesmo. Então, a gente integrou, que é uma irmandade mesmo. Né? Ele já existia com a presença deles, né? No caso, o Mestre Sururu, o Sapé, do Mestre Carioca de Nova York, né? Um dos mais antigos lá nos Estados Unidos. E quase todos esses vieram aqui para Juiz de Fora. Alguns foram pesquisar outras formas de expressar capoeira também. E é isso, né? Agora a palavra comum, unidade, né? Uma irmandade, a gente vai se desenvolvendo assim, na roda de capoeira. A gente vem para a roda com essas influências, né? Uhum. E fala pra gente, qual é o maior ensinamento assim do seu mestre que você carrega isso com você e possa deixar isso para a nova geração? Um conselho assim. Ah, sim, eu comecei em Muré com o mestre Cleide e o mestre Nilson, né? Uhum. E vim para Juiz de Fora. O mestre Pinheiro já era muito conhecido aqui, a gente vê assim, uma parte significativa dos grupos, né, se originam da capoeira do Bonfim aqui. É interessante que, né, a minha história, né, se conecta um pouquinho com a sua em alguns momentos também, mas isso assim, o respirar a capoeira, né, a alegria da capoeira. A gente sabe que às vezes tem uns momentos assim carregados da capoeira, mas a capoeira chegou para mim de uma forma muito, como eu te falei nesse evento, nessa festa junina. Então, a alegria deles, né, de dar aula, de tocar, o respirar a capoeira, né, o ter o carinho com a capoeira. Então, esse primeiro contato lá em Muriaé. E em 1994, o meu mestre, o mestre Nilson, ele veio, ele já tinha, a gente chamava que essa capoeira de corda, né? Uhum. Ele já tinha essa vivência já, de contato com o mestre César aqui, de contato com o próprio mestre Pequeno, e quando ele vinha dar aula aqui, até hoje tem gente que fala que o nosso jeito de dar aula é muito parecido, né? Assim, o jeito dele falar, articular, e é isso, a palavra é gratidão mesmo. Bacana. E a gente fala sobre ancestralidade, né, dentro desse processo todo. E na sua visão, o que realmente é respeitar a ancestralidade? Então, eu quero também, né, se você me permitir falar disso, a ancestralidade, para mim, também, ela está no presente, sabe, mestre? Ela está no presente, assim, no sentido, eu falo assim de uma hierarquia saudável. O que é uma hierarquia saudável? Eu não oprimir. A gente vê muitos capoeiristas aí que ainda têm questões, né, emocionais relacionadas a tudo que passou. Mas a ancestralidade está no presente, e como, por exemplo, assim, o que aconteceu aqui em Juiz de Fora, né, vocês devem estar sabendo, e esse momento de um apoiar o outro. Outro dia eu estava falando lá no Jardim Glória, a gente mantém a luz acesa, a luzinha acesa por mais de 30 anos. Uhum. E aí essa ancestralidade de comum unidade, uma irmandade, de um apoiar o outro, de valorizar quem chegou antes, né? Claro, valorizar os mestres do passado, né? Toda a história da capoeira para que a gente pudesse estar aqui. E essa ancestralidade ela já é muito estudada, mas que ela possa, essa força, essa energia, essa luz, possa estar com a gente no presente também. A gente possa ter, assim, se estiver de mãos dadas, se der o buraco debaixo de um, ele tem a mão dos outros, né? Sim. Então, essa é a forma que eu interpreto essa ancestralidade no presente mesmo, o cuidar, o valorizar, o respeitar quem chegou antes, porque você vê que às vezes a gente não conta tanto com outros poderes, outros, né? A gente sabe que hoje em dia a gente está tendo mais apoio, né, do serviço público, entre as coisas, mas durante muito tempo o apoio era dentro dos próprios grupos mesmo, né? Isso é uma ancestralidade, né? Que povos antigos, desde o tempo de comunidades antigas, você tem isso, né? O ancião, quem chegou antes, um apoiar o outro, né? Sim. Consegui? E, na verdade, na sua visão, você acha que hoje essa nova geração realmente estão respeitando os mais velhos? Então, mestre, assim, eu sei um pouquinho da sua história, né, também, assim, a gente que vem aí dos anos 80, 90, a nossa história era feita
assim, vamos dizer assim, na prática mesmo, assim, né? Uhum. Nas rodas e tudo. Assim, a gente não tinha ainda o advento da internet, assim. Eu lembro quando chegou um vinil, assim, do Cordão de Ouro, um disco que eu tive, foi como se fosse, assim, não consegui nem dormir direito de tanta alegria mesmo, né? Então, a nossa história, ela era formada, assim, nas rodas de capoeira, nas vivências, tudo. Hoje em dia, assim, é claro que tem o lado bom da internet. Eu acho que a gente vive num mundo dual, né? Tem o alto e o baixo, o que é bem, o que é mal, né? Quente e frio. Uhum. Então a gente tem o lado bom da internet, mas tem hora que parece que é algo muito líquido, assim, né? Pessoas assim que muita informação, e capoeiristas que ficam às vezes meio perdidos nesse mar e pensando que talvez não necessite ter uma orientação, ter uma, né, Uhum. mas a gente sabe que até mesmo nesse mar de informação da internet, você pode ter, né, assim, alguém que te oriente, alguém Sim. que mostre o caminho, né, e que por mais que fique 10 horas falando de como plantar a bananeira, a gente precisa repetir muitas vezes, né, para o corpo fazer esse mapa motor e conseguir plantar a bananeira. Então, o que eu acho que às vezes é muita informação assim sem, vamos dizer assim, uma substância mesmo, né? Mas é Aham. claro que tem um lado bom, né? Tanto é que nós estamos aqui. Mas eu acho que essa geração ela tem que buscar a prática, né? Buscar a experiência, ir lá no grupo de capoeira, tá ali, sentir, né, o som do berimbau no pé do berimbau, realmente aprender, tocar, do que só replicar, né? Uhum. O que assim, a teoria dizem que a prática do conhecimento, não só o conhecimento, a prática do conhecimento é sabedoria. Então você precisa estar colocando em prática, assim. Não estou dizendo que eu sou sábio, mas eu estou dizendo que eu acho que a prática ela é importante, né? Eu lembro que teve um graduado no grupo, ele tinha, na verdade ele veio de um outro grupo e aí de algumas questões assim, mas quando foi para a prática, às vezes conseguiu ver também o que que a gente que lidera um grupo passa também. Entendi. Então às vezes você precisa tá ali mesmo na lida mesmo para ter isso. Então que essa geração vá para a prática também do jogo, da roda, do treino, que sinta, né, que sinta mesmo o suor, além de muita informação escrita ou falada, né, pela internet. Mas tem um lado bom também, sem dúvida, né? Uhum. Sem dúvida. E olhando para o futuro, o que mais te preocupa, assim, com o crescimento da capoeira? É assim, tem o crescer, o desenvolver, tem o inchar também, né? A gente parece que teve um movimento, por exemplo, assim, como se fosse que teve uma crítica com os grupos de capoeira, né? Mas a gente sabe que o grupo de capoeira é um celeiro de capoeiristas. Se a gente parar para pensar, quase todos os capoeiristas que a gente conhece, ele veio de algum grupo de capoeira. Em tempos até que não tem apoio. Então, a partir do momento, né, conectando na pergunta anterior que você fez, assim, né? Me permite chamar de você, né? Sim, ô. É, Então, o grupo de capoeira ele tem uma organização inspirada na ancestralidade mesmo, né? A preocupação é isso, né? Assim, é se tornar. Tem gente que fala até de geração líquida, né? De começar assim, não, eu já vou aqui, eu já posso, faço capoeira 2, 3, 4, 5 anos, já vou criar um curso aqui, já vou vender, já vou fazer isso. É, 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 é a gente não banalizar algo tão especial, um tesouro tão especial, né? Então, a gente vê, né, igual a sua história também, entra na capoeira novo, olha a importância, isso aí a gente até conversou, eu estava na faculdade uma vez e um pesquisador falando da capoeira. Só que eu percebi que ele não era capoeirista e vi que tinha uma diferença nisso, né? Ele, fui estudar isso, aí eu levantei a mão com a educação e falei, assim, da importância. Então, assim, esse podcast Vem Pra Roda, que já é um patrimônio para capoeira. Você é capoeirista de roda, você foi forjado nas rodas de capoeira. Então a sua pergunta carrega, vamos dizer assim, carrega uma ancestralidade. Então acho que é isso, é assim, não deixar banalizar. Essa seria a minha preocupação, vamos dizer assim. E o valor, sim, que teve um movimento anti-grupo. Não, o valor, sim, que os grupos de capoeira têm. Salve os grupos de capoeira. Legal. Muita gente vê a capoeira como cultura, como esporte, como luta, e o seu foco é capoeira saúde. Explica pra gente o porquê.
E às vezes, assim, né, às vezes, de certa forma, isso é um assunto polêmico, né, porque as pessoas pensam que saúde está ligada à doença, né, assim, e saúde não necessariamente é ausência de doença, Uhum. né? Saúde é cultura, lazer, esporte, é o brincar, é o aprender, isso é saúde também. Então, a gente fez o Mestre Sapeba, né, e outros lá do Espírito Santo, eles fazem um evento que chama Capoeira Saúde, especialmente o Mestre Sapeba. E muito interessante. Então, teve vivência do samba de roda, de diversos tipos que a capoeira se expressa. Então, a capoeira saúde. Vamos lá. Em mil, eles tentaram, né? Eles tentaram, assim, em 1998, regulamentaram o curso de educação física. Aí, num determinado momento, perto do ano 2000, falaram que a gente tinha que ser formado em educação física para poder dar aula de capoeira. Isso foi um susto, assim, foi um susto, né? Mas graças a Deus depois teve outros desdobramentos, né? Então tinha um curso que chamava Dar Provisão, curso dos provisionados. Eu não queria, né? Porque na verdade eu pensei, se eu fosse fazer uma faculdade, eu faria outra, né? Uhum. Mas eu fiz esse curso e comecei a achar interessante, porque por mais que a gente estude a questão, claro, importantíssima, filosófica, antroposófica, histórica da capoeira, o nosso corpo é a nossa ferramenta. Quando a gente fala de saúde, a gente fala de saúde mental. Olha o que está acontecendo hoje em dia com a incidência, com a prevalência de questões de ansiedade e outras coisas, né? Você imagina um profissional da capoeira que vive da capoeira, né? Porque eu acho que assim, uma coisa é você jogar capoeira, outra coisa é você criar o meio para você viver da capoeira, trabalhar com a capoeira. Isso é saúde também. Então eu fui fazer a faculdade de educação física e tive assim professores que me influenciou, e na conclusão do curso eu escolhi o tema assim, os diferentes toques do berimbau e a frequência cardíaca. E aí foi algo muito especial. A gente colocou um cardiofrequencímetro nos capoeiristas, e quando no pé do berimbau, naquele momento, né, tem a louvação, todo o canto de entrada, tudo, e a gente foi fazendo cada toque. E a frequência cardíaca começou a variar de acordo com o toque do berimbau. Ou seja, o corpo já começa a preparar para o jogo Uhum. antes de entrar jogando. E a questão biomecânica da capoeira, todo o desenvolvimento da capoeira, a capoeira como prevenção, eu comecei a associar esse conhecimento. E quando eu fui para a prática, claro, continuei dando aula de capoeira, aqui em Juiz de Fora tinha um profissional de educação física, ele trabalhava com elástico. Então o pessoal até achava estranho aquilo. A gente nem chamava de treinamento funcional ainda. Uhum. Então, assim, eu achei aquilo interessante e comecei a simular aqueles movimentos, né? O próprio movimento da capoeira com os elásticos, com outros equipamentos, assim. Isso na época até saiu na revista da capoeira, aquela revista, né? Que Deus o tenha, o Adriano. E a gente foi desenvolvendo isso e as coisas foram fluindo de forma muito especial, né? Então, eu tive a oportunidade de depois fazer o mestrado, de fazer o doutorado, e procuro retribuir para a capoeira, né? Como aquela palestra que a gente participou, sempre que eu posso estar dando palestra, vivência, workshop, para a gente cuidar dessa ferramenta. E todas as outras coisas são importantes, né? A gente sabe que aqui, quando a gente vai falar da filosofia, da história, da parte antroposófica da capoeira, tem um peso, né? Assim, para falar. Eu simplesmente querendo abordar isso, assim, pô, a gente, para isso tudo, para a gente vivenciar isso tudo, a gente precisa ter saúde. Então, os estudos relacionados à saúde, eu acredito que eles são importantes também. Então, capoeira é saúde. Capoeira é saúde. Que bacana. E quais os benefícios mentais a capoeira traz para quem pratica? Nossa, assim, vamos lá, tem um capoeirista, não estou lembrando o nome dele, ele analisa o jogo da capoeira, mas de uma forma biomecânica, cognitiva. Então, assim, falar da concentração mental, do movimento neuromuscular, então a capacidade de concentração, igual eu te falei, que era uma criança assim, super hiperativa, essa capacidade de se concentrar, de fazer a leitura do ambiente, né, de aumentar a percepção, de trabalhar, ouvir todos os nossos sentidos, né, mesmo? Não sei Uhum. se você concorda comigo, desenvolver todos os nossos sentidos. E tem um estudo mostrando
que por mais que a pessoa cuide da glicose, do colesterol, da circunferência abdominal, de tudo, que cuide disso tudo, se ela não tiver, se ela não tiver um lazer, o nosso corpo é programado para o movimento, se ela não tiver um lazer, como que a música, a cultura, isso influencia muito na longevidade, na saúde, impacta de forma muito positiva. Então, assim, é saúde mental de diversas formas, né? Por meio da música, da luta. Então, assim, se a gente for falar dos benefícios de uma luta para a saúde mental, né? Você vê dança lutando, luta dançando, e também a relação social, porque tem um vínculo, né? Tem um vínculo. Então, por exemplo, igual a gente descobriu que a nossa história coincide. Né? Então, se você chega numa outra cidade, você conhece outras pessoas. Então, essa comunidade, esse benefício cultural, assim, também é importante. E aí, assim, a parte fisiológica, o que acontece? A musculação é uma modalidade, assim, excelente, né? Mas dependendo do equipamento, né, ele conduz o movimento do corpo de forma segmentada. Então, tem capoeiristas que falam assim, que descobre né, que por meio do movimento da capoeira, sente partes do corpo, sente segmentos do corpo que nem imaginava. Uma parte fantástica da capoeira chama sinergia. O que é sinergia? É a capacidade que todo o sistema neuromuscular tem de trabalhar junto com um determinado objetivo. Então, isso, por exemplo, numa determinada idade, vamos colocar assim, a partir dos 45 anos, começa a ter uma perda de massa muscular. Então, tem um teste científico que fala, chama teste de sentar e levantar. Ele avalia como que a pessoa está sentada no chão, como que ela levanta. Então, o capoeirista ele já trabalha isso naturalmente, né, nos diferentes jogos. Né? Então, outra coisa, assim, sarcopenia, que é perda de massa muscular em membro inferior, está associada à depressão, olha só. E a capoeira, ela trabalha essa movimentação no chão, que vai subindo de diferentes formas. Mas a gente pode destacar vários pontos aí que você achar pertinente. E tem aquilo que a gente estava falando também, né, da capoeira suave, aí por aí vai. Tá, e tu já viu a capoeira transformar a vida de alguém através da saúde? Com certeza, muitas vezes. Mestre, a gente está fazendo até da seguinte forma, por exemplo, a gente ia fazer uma apresentação, e aí tinha 20 graduados, 15, 20 graduados, eles chegavam para fazer a apresentação, e aquele jogo, pá, pá, aí o pessoal, pô, nossa, que legal com a apresentação, mas muitas pessoas achavam aquilo distante. Estou dando um exemplo assim, né? Estou dando um exemplo assim mas tem várias, né? Então, assim, projeto social, todas essas coisas que já são referenciadas de diversas formas. Eu estou querendo só puxar um item que eu não sei se faz sentido, mas você pode me conduzir na minha fala também. Só que depois a gente começou a perceber que se chegar numa apresentação, quando a gente fosse apresentar capoeira, a gente trazer as pessoas para gingar do jeito que elas... Para Cada um do participar da seu jeito. apresentação, Para ela isso, mestre. Assim, porque tem uma parte muito acrobática, né? Então pensa assim, a capoeira, tanto é que às vezes chega, você sabe da mortal, né? A capoeira vai bem além dos floreios, da acrobacia, que também é um dos componentes. Aí eu percebo que tem gente de 30, 40, 50 anos, assim, que vê que não pode. Então, dependendo da forma que você corre, a ginga tem menos impacto. Então, é possível. Então, eu estou citando assim, a gente tem lá no Jardim Glória pai que treina com filho, né? Pessoas já com uma certa idade, assim, adquirindo. Tem uma reportagem que a Globo Minas fez com a gente, se depois, numa oportunidade, eu quero te compartilhar. Salvo engano, foi em 2001, 2002. A gente estava fazendo a apresentação no Parque Alfa. Aí estava passando uma equipe da Globo assim e viu um menino com uma prótese, sem uma perna jogando capoeira. Eu acho que eles pararam assim e depois fizeram contato comigo. E aí fizeram uma reportagem muito bonita lá no Jardim Glória. Assim. E ele estava treinando, às vezes a perna dele caía, ele colocava de novo. E aí, de repente, quando ele foi falar, ele falou, não, porque tem esportes que mexem muito com a perna. E ele estava praticando um dos que mais, né, trabalha com o membro inferior. E foi muito legal. A vida dele foi assim, ele conseguiu encontrar o espaço. A gente sabe que tem turma de capoeira para cadeirante, né? Assim, então, talvez o profissional da capoeira assim, ampliar, sabe? Ver que a capoeira pode sim, como você falou, ser uma ferramenta de saúde, de transformação para a vida de muita gente, assim. Pô, bacana. A capoeira pode ser considerada uma prática para a vida toda? Com certeza, mestre. Nossa, essa sua pergunta tá alinhada com o que eu estou falando. E
Tem um mestre muito amigo meu aqui, ele até colocou meu nome lá, um dos nomes que ele colocou no disco que ele lançou. Aí tem uma parte da música assim, se um dia eu ficar velho, sem pernas para jogar, eu quero o meu berimbau, mais uma vez eu vou cantar. Eu vou ficando velho, com cadência e ginga, na batida do bunga, com saudade de bimba. Então, assim, eu acho que o que a gente estava falando é o mestre Léo, né, do que a gente está falando, assim, dentro dessa ancestralidade. Então, assim, independente da idade, né, o capoeirista ser acolhido e saber que, às vezes, um capoeirista ele pode chegar numa determinada idade e não jogar a quantidade de vezes que ele jogava, mas, assim, ele tá no birimbau. E tem capoeirista que só a presença, parece que quando chega uma aura junto, né? Uhum. Então, a presença. Então, e aí a gente pode ler, pode tocar, pode estudar, pode movimentar, pode. Eu vejo assim, às vezes a gente vejo alunos jogando capoeira, é como se um pedacinho da gente estivesse jogando capoeira. Uhum. Então, acho que a capoeira é para a vida toda, né? Tá aí mestre João Grande, João Pequeno, Sim. vários outros mestres, né? Assim, Camisa, várias outras diversas linhas mostrando a capoeira para a vida inteira. É claro, assim, que fazendo uma ponderação assim que isso é importante, né? Vai fazer 33 anos que eu estou no ambiente escolar, então já deixar claro, eu não acho que tem que ser formado em educação física para dar aula de capoeira, assim. Tanto é que na UCAP a gente tem os instrutores, professores, né, mestrando que dão aula. A gente agora tem mais 2 cordas vermelhas além de mim. Em 2024 a gente entregou a primeira corda vermelha para o mestre Salvador, que tem um trabalho bonito social aqui na região da Zona da Mata. E o Josiane, que treina comigo assim, há muitos anos, há quase 30 anos, ele recebeu ano passado aqui. E a gente tem a nossa equipe pedagógica, que a gente se encontra todo mês. O que é importante? Eu posso respeitar as fases do desenvolvimento motor. Então, por exemplo, eu vou falar assim na escola, por exemplo. Então, se uma criança está no terceiro ano, você vai lá e dá uma matéria para ela do nono ano, aquilo pode ser um impacto para ela. Então, assim, o capoeirista vê, às vezes, uma criança de 4 anos, 6 meses, faz uma diferença grande para ela na cognição. Então, como que eu ensino a capoeira para a educação infantil? Então, eu vou estudar as fases do desenvolvimento motor. Como eu ensino a capoeira para o Fundamental 1, para os adolescentes, para os adultos, né? Grupos especiais. Então, uma gestante quer fazer capoeira, determinadas lesões. Então, o capoeirista, ele pode buscar esse conhecimento. Sim. Ele pode buscar esse conhecimento. E a Acho gente, que é isso. até dentro desse bate-papo, a gente sempre fala, né? Também tem aquele cara que faz capoeira, parou, depois, tô me sentindo velho, né? Poxa, aí quando volta, poxa, a cabeça manda, mas o corpo não obedece. Isso aí, Né? né? Então, como é que a gente olha isso daí? Que olhar você pode trazer para esse momento? Isso, essa pergunta sua é espetacular. Assim. Isso tem acontecido, né? Vamos falar assim, o lado bom da internet, a divulgação da capoeira, igual esse trabalho que está sendo feito, liderado por você também. Então, às vezes, os capoeiristas que fizeram nos anos 90 começam alguns, quero voltar a fazer capoeira. E aí tem aquela questão acrobática que a gente falou. Tal. O que é importante? A gente vê que às vezes a pessoa aprende a andar de bicicleta e sabe andar de bicicleta para a vida inteira. Então, quando o jovem aprendeu um determinado momento, a gente fala que formou um engrama motor, formou um mapa motor daquilo que permanece. Só que às vezes o corpo está parado há muito tempo. O que o capoeirista que já foi graduado está voltando, ele tem que ter muito cuidado. Vou imaginar uma mensagem de contração muscular, falando numa linguagem assim, inspirado no que você falou, a cabeça vai mandar mensagem para o corpo do tempo que ele estava treinado, se não tiver cuidado. Então, é ter uma calma. Então, às vezes, um aluno iniciante, ele dá menos trabalho, de certa forma, do que um graduado que já quer chegar e vai para o chão e eles não percebem que o joelho. Então, esse trabalho de conversar e de explicar, olha, devagar. E aí a gente consegue aproveitar a memória corporal desse graduado, que aí, relativamente em pouco tempo, depois de voltar, e às vezes né, o carro está subindo o morro, ele precisa pegar um impulso para Vai subir. embora. Então, assim, devagar, gradativamente, esperando uma resposta muscular e, novamente, o capoeirista está buscar esse conhecimento para poder receber esses graduados que, às vezes, quando escuta o som do birimbau, o coração bate, quer voltar para a capoeira e volta ressignificando. Não jogo igual eu jogava há 35 anos atrás. Mas eu vibro com isso, meu coração vibra com isso. Então, é isso, é voltar, seguir o que a gente fala, assim, os princípios do treinamento, né? Da individualidade biológica, da sobrecarga progressiva,
da conscientização, né, de conhecer e curtir o caminho, né, curtir cada aula, como fez quando começou. Então, estou aqui, curtir eu quero já chegar lá, não vou curtir cada dia, cada aula, Tem um e processo, né? um processo. Aí o que acontece? Ele aproveita toda aquela memória corporal que ele tinha e muitos voltam a jogar de uma forma muito especial mesmo, né? Que às vezes naquele tabuleiro de xadrez do jogo, não necessariamente você precisa de tanta coisa, né? Mas você consegue fazer o jogo ali, o jogo jogado, né? Bacana. Você acabou de falar aí também a respeito da capoeira nas escolas, né, que você desenvolve um trabalho há muitos anos. Qual a importância da capoeira nas escolas? Eu acho assim fundamental. Eu tive informação em Taekwondo na Coreia, assim, tipo assim, a capoeira, salvo engano, né, Messi? Você pode me auxiliar nisso? Deve estar em aproximadamente 150, 160 países, é isso? Isso. Aproximadamente. E no dia que eu estava dando aula numa escola e uma criança me perguntou o que era o berimbau, ela olhou assim, ficou, eu falei assim, nossa, eu pensei assim, a missão continua, assim, Uhum. de fazer cada vez mais o poder público, a iniciativa privada, descobrir mesmo o que é a capoeira. Você estava falando de saúde, então a gente sabe que tem musicoterapia, tem vários, então dentro da capoeira tem a música, tem a ferramenta. Então, por exemplo, às vezes o aluno, acho que isso é sempre dos mais importantes, assim, o aluno, capoeira é um mundo tão grande, ele não tem facilidade para floreio, mas tem para música, ele não tem facilidade para música, mas ele gosta da parte de luta. Ele não gosta da parte de luta, tem a parte da dança lutando, luta dançando. Então, novamente, a gente chama aqui o profissional da capoeira, o líder de turma, ele se preparando, e hoje em dia, diferente do nosso tempo, começaram a dar nome, né, para bullying, para essas coisas. Uhum. A criança ganhar o espaço dela dentro daquele grupo, conduzido pela formação de um profissional. E na UCAP, o que a gente faz? Então, assim, tem um instrutor, um professor, um mestrando dando aula, e sempre tem um monitor, um assistente, porque ele já está aprendendo como funciona a prática da aula. Uhum. E o capoeirista estudar a questão pedagógica também, mas, assim, focando mais na sua pergunta, eu acho, assim, fundamental. Acho não, eu sinto isso na prática tem 30 anos. Às vezes a gente vai fazer algum evento, alguma atividade aqui, o apoio que a gente tem das famílias, até questão de patrocínio Uhum. e o apoio, o feedback que a gente tem, porque eles testemunham assim, o Sim. efeito da capoeira como ferramenta de Transformação, né? saúde, de autoestima nas crianças, no desenvolvimento motor, no desenvolvimento cognitivo. Ainda mais isso já é muito falado, esse mundo cheio de telas, né? A criança já com o celular muito cedo e o corpo programado para o movimento. Então, tem uma determinada idade que a inteligência se forma no movimento das mãos também, no Uhum. movimento motor. Tem uma pedagogia que chama pedagogia Waldorf, por exemplo, que é muito importante a criança estar conseguindo pular a corda para passar por uma determinada um determinado ano. Assim. Agora imagina a capoeira como ferramenta de expressão para a criança. Então eu acho assim fundamental. Me parece em alguns lugares já está acontecendo, né? A gente Uhum. tem assim a capoeira de forma eletiva nas escolas, mas ela está tem escola aqui em Juiz de Fora que ela já é curricular. A gente sabe Uhum. que tem alguns estados que estão avançando nisso. E é isso, a luta. Eu acho fundamental pelo que eu vejo. Assim. Tem escola que a gente começou em 97, estamos até hoje. Né? Eu dou aula numa escola aqui que desde a gente já está assim, quase 22 anos e assim, a gente vê o desenvolvimento das crianças e os que se transformam em adultos depois procuram a gente e agradece, fala, e é isso. Por isso que esse Legal. trabalho, vamos falar assim, da parte boa, eu falei assim, do cuidado que a criança tem que ter com tela, né, Uhum. para o desenvolvimento. Mas, assim, vamos falar a parte boa dessa divulgação do que a gente está fazendo aqui, é que as autoridades, né, que o poder público possa assimilar isso cada vez mais, né? Isso está gradativamente, salvo engano, acredito que isso esteja acontecendo. Até isso que eu ia te perguntar. O que você ia falar para alguém do poder público se estivesse assistindo esse podcast? Agora, conheça a capoeira. Chá, você não vai praticar, mas conheça a capoeira. Vá, visite um projeto social, veja assim a ferramenta. E outra, ela é afro-brasileira, nossa identidade. Essa pedagogia que eu falei, uma pedagogia alemã, que tem aqui, chama pedagogia Waldorf. E eu entrei com uma proposta lá e a gente está começando um trabalho lá. Porque, olha, por mais que vocês tenham todas
essas formas de expressão, que tem um lado muito bonito, a capoeira é muito importante. Então, já tem algumas escolas Waldorfs que a capoeira está entrando. Então, a gente está começando com esse trabalho da capoeira, por quê também? Para que as crianças desenvolvam a sua identidade. Às vezes, a gente sabe que às vezes valoriza muito que é de outro país. Sim. Então, a capoeira ela é afro-brasileira, a nossa história, a nossa uma arte afro-brasileira que tem capoeira, que tem um nome tupinambá e que expressa diversas formas, de diversas. Então, assim, conheça a capoeira, conheça a capoeira. A gente está mais perto de você do que você imagina, algo do que pode transformar a vida de muita gente. Busca, procura na sua cidade, vai lá, assiste, se informa, tenta sentir no corpo também, igual às vezes vem estagiário de faculdade com a gente. Não é só observar, não, sente a ginga no seu corpo um pouquinho. Bacana. E aí costuma causar um encanto mesmo, né, mesmo, nas pessoas, né? Pô, que bacana. E o que a criança aprende numa roda de capoeira que não aprende numa sala de aula? Poxa, assim, assim, esperar a vez dela, né? Se concentrar na roda, quem que está tocando, que momento que eu vou cantar, que só para começar uma bateria, uma orquestra, você precisa de 7 pessoas, a importância da unidade, a importância da coletividade, né? A importância de estar batendo palmas, eu estou olhando o que está acontecendo. Então, eu não participo da roda somente quando eu estou jogando, eu faço parte de uma corrente, e a partir da roda a gente pode contar a história, né? A história do Brasil, da colonização do Brasil, da nossa miscigenação, trabalhar a identidade. Pode ouvir a música, desenvolver o lado musical, desenvolver a parte cognitiva, principalmente que a roda ela é viva, né? A roda ela é algo, um organismo vivo acontecendo ali, e a criança como uma célula daquilo, né? Se integrando naquilo, né? Se encantando, se integrando naquilo. Que bacana. E a capoeira pode ajudar também no combate ao racismo, né? Dentro da educação. De que forma a gente consegue trazer isso de uma forma melhor para o pessoal entender isso daí? Poxa, assim, teve um evento na escola que eu dou aula, né, que o filho de uma professora, o João, né, filho de uma professora que ele é afrodescendente, de uma escola particular, e teve um evento chamado bilíngue, né? E teve um momento que ele estava sozinho, ele entrou no palco sozinho tocando atabaque, assim, uma plateia cheia, assim. Então ver o valor da cultura africana, e a gente pode falar assim, África chegou em diversos lugares do mundo. Então, como que nasceu jazz, blues, capoeira, diversos tipos de samba e percussão, de toda essa cultura disso que a gente falou anteriormente, que pode beneficiar, a gente levar assim alegria para o mundo, né? Assim, Então, a partir do momento que as crianças, hoje em dia é falado muito assim da questão do racismo estrutural, né? Às vezes estrutural no sentido que a pessoa pode até pensar que não é, mas assim avaliar bem direitinho. Então, a capoeira como uma cultura afro-brasileira, e a gente ter como referência grandes mestres e poder contar essa história, poder mostrar e ver que ali na roda de capoeira não é que eu sou isso, eu sou aquilo, assim, a gente estamos juntos ali na roda de capoeira, e quando a gente vai contar a história, tem crianças que têm a história da capoeira desenhada na pele. Então, a autoestima, o respeito mesmo por isso, né? Uhum. Agora, tu acha que a capoeira ainda é pouco valorizada dentro das escolas? Pode repetir, mestre? Tu acha que a capoeira ainda é pouco valorizada dentro das escolas? Em algumas áreas, sim. E, assim, eu acho que também, daquela mesma pergunta pertinente que foi feita, assim, por falta de conhecimento, assim, por falta de conhecimento. Porque eu lembro que teve escola que a gente foi fazer a proposta do trabalho, a gente foi fazer uma primeira apresentação, a pessoa não pode fazer a apresentação daquele cantinho aqui na hora do recreio e tal. E aí eu já tinha um trabalho de um tempo, eu falei assim, olha só, diretora, é muito importante a escola parar, se reunir todo mundo nesse espaço para poder assistir a apresentação. E aí contei a origem da capoeira. E aí dessa forma a gente vai fazer a apresentação. Assim. Aí eu vi que ela olhou, mas deu um crédito. A partir do momento que a gente fez a apresentação de capoeira, assim, hoje nós estamos nessa escola há mais de 20 anos.
Uhum, Então, assim, é conhecimento, sabe, mestre? uhum, Esse seu trabalho valoroso aqui, conhecimento, a partir do momento que tem conhecimento, e do que a gente está falando aqui, do profissional da capoeira, ele buscar o conhecimento, desenvolver um bom trabalho e apresentar esse trabalho, a gente, em 1998, levou também a capoeira para o teatro especial aqui em Juiz de Fora. Então, as famílias chegavam e assistiam o nosso show, a nossa apresentação. Muitos, a partir dali, os professores, a gente homenageava também a direção das escolas que davam espaço para a gente. Então, às vezes, o não apoio é falta de conhecimento. uhum. E eu não sei assim, se faz sentido, né? É muito importante também o capoeirista olhar para ele, sabe? Porque às vezes a gente fala assim, eu quero mais apoio público, o apoio assim, eu preciso disso. Mas é muito importante a gente olhar para nós também. O que que eu posso fazer para melhorar o meu trabalho? O que eu posso fazer para me desenvolver como um profissional da capoeira? O que eu posso fazer? Porque se empoderar é isso. Se empoderar é a gente estudar. E não precisa estar na faculdade. Se empoderar é a gente estudar. É a gente se preparar, a gente se desenvolver. Porque se a gente só externalizar, então isso é assim, eu quero que a escola dê mais apoio, eu quero que outro. É claro que é importante a gente citar isso, como a gente está citando. Mas tem assim uma quantidade de capoeiristas que estão fortalecendo o seu trabalho, se profissionalizando mesmo, para poder vencer exatamente essa questão do racismo estrutural, de achar que uma arte, só arte de outros países, ou de outros países que tem valor, que a E nossa tem saber valor também. apresentar o valor da capoeira, né? Que é de extrema Isso, importância você saber apresentar isso. isso, Não só isso, ter a prática, mas saber falar da capoeira, né? isso. E eu, assim, já fui até um pouco criticado por isso também, sabe? Mas, assim, a gente segue, assim, porque eu acho que é importante, igual, por exemplo, assim, eu lembro quando essa Peba chegou, a gente marcou o evento para 10 horas da manhã, 10 horas da manhã, algumas vezes. Quando 5 minutos, todo mundo pronto. Teve evento que eu estava olhando para o relógio, na hora que cravou 10 horas, eu começava. Então, assim, marcou um evento, pô, vou começar no horário, a organização do evento, né? Eu posso melhorar a minha linguagem, né? O que que eu posso fazer? Eu tenho dificuldade de escrever. A gente vê grandes mestres aí que souberam delegar tarefa, né, mestre? Uhum. Então, assim, eu vou acionar, assim, pessoas, eu não tenho. Então, como que eu vou apresentar a capoeira, assim, e a escola poder perceber, assim, o resultado da capoeira nas crianças, e, consequentemente, das famílias também? É a gente se preparar, a gente buscar a formação, se preparar mesmo, né? Sim. E isso, E assim, ter a gente essa tinha muito. responsabilidade com o horário é de extrema importância, né? Porque traz uma credibilidade. E na capoeira a gente tem um costume. Ah, começa às 10 horas. Só que os caras chegam às 11. Fala, só vai começar às 11 horas mesmo. Então Sim, acabar com esse costume, né? sim, sim, isso. Eu lembro que isso chamou atenção, eu teve, né, pô, eu vou fazer assim também. E é legal, mesmo, que isso cria uma cultura, sabe? Sim. Cultura. Então, às vezes, os capoeiristas de outros grupos vêm, não, lá no UCAP e começa no horário. Então, vamos chegar no horário, assim. Senão vou E perder. entender o tipo de evento, né? O que que é roda de rua, o que que é uma apresentação, o que que é um evento de entrega de graduação que tem criança, né? A gente sabe, né? Né? Como que é entender cada tipo de intervenção, assim. E estudar. A gente falou aqui da educação física, mas você vê que tem o conhecimento pedagógico, né? O conhecimento histórico, o exercer mesmo a fala, A o capoeira tem desenvolver. todas as matérias na capoeira, né? Isso mesmo. Né? Isso mesmo. E ela e é uma vida inteira, né, Messi? A gente, igual, como você fala, uma vez perguntar a seu pastinha, é uma vida inteira, a gente tem. O que que é capoeira, assim? Como energia que precisa da gente para se manifestar. Então, assim, a capoeira permite que a gente tenha essa busca, que a gente se desenvolva dentro dela. É literalmente indescritível mesmo, né? Tá. E fala para mim a respeito da educação física na capoeira. O que pode agregar? Sim, a gente, é, de uns anos para cá, a educação física, ela também, além da parte pedagógica, ela está bem focada na parte de saúde, né? Então, eu fiz mestrado, doutorado em saúde na Faculdade de Medicina aqui da Universidade Federal, né? Então, assim, entender, igual assim, eu fiquei feliz que isso chamou a sua atenção, né? Entender que a gente está lidando com a saúde das pessoas. Então, vou fazer assim um retorno do nosso jogo, né? Que a capoeira ela é importante para a saúde mental, mas assim a forma que ela é passada
também a gente tem que ter cuidado com a saúde mental dos nossos alunos. A gente precisa ter cuidado com a saúde física dos nossos alunos. Então, assim, eu achei que eu não ia gostar, eu achei assim, pô, não seria por aquela questão a faculdade que eu teria escolhido, mas, assim, foi muito importante, assim, a gente, dos movimentos, né, a gente está lidando com a saúde das pessoas, prevenção de lesão, do fortalecimento, para que a gente possa ter a nossa ferramenta de expressão da capoeira por muito tempo. Isso vai desde a voz, né? Então, eu estou no evento com 300 pessoas. Pode ter um microfone para me ajudar, para eu poupar minha voz, né? Com o tempo de recuperação de uma lesão. Então, assim, esse estudo, né, da anatomia, da fisiologia, da pedagogia. Então, a gente tem lá que preparar a aula, né? Como que funciona o aquecimento. Igual assim, o tempo, o alongamento é importante depois do treino também. Isso aí assusta um pouco as pessoas, mas tem uma explicação do que você pode alongar depois do treino. Então, você começa uma aula, o aquecimento ele não é só externo. Então, eu estou elevando meu batimento cardíaco, eu estou elevando a temperatura do meu corpo, eu estou preparando a minha pressão arterial, eu estou preparando o sarcômero, que é a série muscular, antes de vir aquele movimento de impulso, de potência. Então, eu vou acordando o meu corpo, Então, quando eu estou aquecendo, eu não faço movimento amplo nem brusco, eu vou acordando o meu corpo aos poucos. Aí tem a parte mais geral da aula, a parte mais específica da aula, e aí tem na educação física, chama de volta calma. A volta calma. Então, depois, tem gente que treina capoeira tarde. Então, sai, concluiu o treino naquele. Mas será que pode ter algo que a gente acalma um pouco também antes de seguir? Então, assim, desde o batimento cardíaco, né, assim, no doutorado, por exemplo, a gente estudou o que acontece entre cada batimento, né, a variabilidade da frequência cardíaca, com a parte muscular, com todo esse cuidado mesmo. Então, nesse sentido, a Faculdade de Educação Física, a pós-graduação de saúde, contribuiu muito para o meu trabalho. Sim. E o próprio estudo também, você imagina, eu falei para você que eu estava te aguardando aqui, falei, pô, que legal, deu um gelo na barriga, mas eu lembro que a minha defesa do doutorado durou 5 horas, uma banca com 5 doutores, assim. Então, assim, aqui o estudo, falando para os capoeiristas, então a faculdade de pedagogia, o estudo ele vai te preparar para você, ele vai te auxiliar, porque tem gente que às vezes não precisa fazer uma faculdade para isso, mas ele vai te auxiliar a comunicar, a não ficar tão nervoso numa apresentação, a se comunicar com a direção da escola. Então, assim, eu acho que, especificamente da pergunta que você fez, é entender que a gente está lidando com a saúde das pessoas também, física, mental e emocional. E a capoeira pode ser uma ferramenta pedagógica dentro da educação física? Aí eles têm que aprender com a gente, né, mestre? Eles têm que, e isso, assim, eu deixo claro, sabe, mestre? A gente fez lá um evento agora, o JF Capoeira Saúde, porque eles são dependentes, porque às vezes, assim, vamos colocar grande parte da pessoa que forma educação física, colocar um berimbau na mão do educador físico, aí ele não vai conseguir nem segurar o berimbau direito. Sim. Então, assim, eles têm muito que aprender com a gente, tem que beber na fonte. Então, eu volto a falar, essa formação dos capoeiristas nos grupos de capoeira, nos grupos de capoeira, vivenciando com os antigos mestres, com os mestres do grupo de capoeira. Então, se igual, por exemplo, aqui em Rio de Fora, a capoeira ela é eletiva, né? O acadêmico pode escolher se vai fazer ou não. Então, assim, eles nos chamam, né? A gente fez o evento, aí vai lá ver. Então, eles têm que beber na água da fonte dos grupos de capoeira. Eles, assim, como é que... Então, por exemplo, pessoas, vamos colocar assim, mais de 400 modalidades. Então, a pessoa formou educação física, não é capoeirista, vai sair da nova de capoeira. Então, é isso que a gente tenta passar para sempre que a gente é convidado, né? Às vezes, igual tem aluno de educação física, tem que fazer estágio na capoeira. E quando chega, vê, você quer um dia trabalhar com a capoeira, procure um grupo de capoeira. E é por aí, mestre. Consegui te responder? Sim, bacana. Agora, o que o capoeirista precisa entender para poder dar aula nas escolas? Assim, muito interessante, né, a sua experiência, a maneira de conduzir as perguntas. É isso, dando sequência, assim. Da mesma maneira que a gente falou, assim, a pergunta que você falou, assim, que se estivesse assistindo, o que eu gostaria de falar, assim? É dizer que da mesma maneira que as instituições, né, a gente fala de conhecer mais a capoeira, o capoeirista conhecer mais a escola, ter o conhecimento da pedagogia, né, que é a arte de também transmitir um conhecimento, mas ter essa linguagem, porque você vai ser chamado para participar de uma reunião. Como que eu vou me conduzir nessa reunião?
como eu vou comunicar com a coordenadora, o que é a coordenadora da educação infantil, coordenadora do fundamental, o que é diretora, administrativa, diretora, se eu tenho uma ideia, como que eu vou propor essa ideia? É o capoeirista conhecer o ambiente escolar, conhecer o ambiente escolar. Ah, eu não vou fazer a faculdade de pedagogia, mas às vezes você tem gente, às vezes, no seu grupo de capoeira que tem esse, busca dentro das pessoas, se não for do grupo de capoeira, de outras pessoas, visite a escola, frequente, eu acho que a resposta é conhecer a escola, assim, como que funciona uma escola, por que tem lá, a gente tem primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quais são as características que uma escola respeita com a cognição, com o desenvolvimento da criança, por que acontece isso de forma gradativa, né? Na capoeira tem linhas que têm as graduações, né? Então, o que é dado, vamos dizer assim, na nossa linguagem, em cada graduação, o que é importante saber? Então, o capoeirista precisa conhecer esse ambiente escolar. Na UCAP, o que a gente faz é dar essa oportunidade dos monitores do estágio, né? De estar nesse ambiente, né? Você imagina um médico, ele vai fazer uma cirurgia, mas ele nunca participou de uma cirurgia, né? Ele não acompanhou um que já quando ele era estudante, ele tem que acompanhar lá, pôr a mão, ter um pouco da prática. Então, sim, os capoeiristas busquem esse conhecimento. Eu tenho visto, sabe, mestre, assim, os capoeiristas fazendo um trabalho bonito na internet também, da profissionalização do capoeira. Eu, às vezes, tenho esse jeito mais mineirinho, mais quietinho, assim, mas eu fiz 50 anos agora, recentemente, eu estou pensando realmente na possibilidade de começar a compartilhar mais, sim, essa vivência que eu tenho, assim, vou fazer 40 anos de capoeira, 33, compartilhar mais isso, né? E os capoeiristas que têm essa vivência, não ficar guardando assim, igual antigamente, quando aparecia uma fita de vídeo, a gente via assim, escondia, não, vamos guardar. Né? Escondia. Não, a gente a capoeira, a gente faz armada desse jeito, pô, tem um jeito de fazer. Na verdade, a gente percebe que compartilhar multiplica, né? Sim. Compartilhar multiplica. Então, é buscar esse conhecimento. Qualquer ambiente que você vai, assim, conheça antes. Igual você chega na roda de capoeira, você quer jogar com um capoeirista, quem sabe você assiste uns 2 jogos, você deve assistir uns 2 jogos dele antes, né? E depois você vai pro pé do berimbau lá e joga, você já vai ter. Sim. E falar dentro disso daí é que não fala. Esse compartilhamento é de extrema importância, que é que a gente falou. A gente precisa apresentar capoeira para 210 milhões de pessoas, né? Porque a capoeira tem 6 milhões de praticantes, então a gente ainda tem muita gente para alcançar e precisamos de bastante pessoas para poder alcançar esse número, né? Poxa, essa faz exatamente como, né? Como, né? Assim, a gente fala nos estudos você tem assim, antes de fazer um estudo, você tem uma revisão bibliográfica. O que é revisão bibliográfica? Então, eu quero pesquisar algo. Eu preciso estudar na literatura o que já tem. Então, para eu poder citar, para saber onde eu estou, depois eu vou desenvolver um desenho do estudo. Eu vou desenvolver o quê? Um método. Dentro desse método, qual que é o meu objetivo? Então, assim, se eu tenho esse objetivo de divulgar a capoeira, que as outras pessoas conheçam, como, né? Como que eu vou desenvolver esse método, essa forma? Como que eu vou me profissionalizar para mostrar? Não, nós temos sim a capacidade de organizar evento, nós temos a capacidade de ser um profissional. Vou te contar algo que assim, forte que aconteceu comigo, né? Quando aconteceu foi bem doído, mas depois, graças a Deus, eu já comecei a dar aula bem novo, sabe, né? E aí eu falei, poxa, estou dando aula aqui, eu preciso tentar formalizar isso de alguma forma, né? INSS, essas coisas assim, chegar, contribuir como autônomo, né? Falei, pô, e quando eu tiver mais velho, como é que eu vou fazer? Aí eu sentei lá, fiquei um tempo esperando, aí a atendente me atendeu, né? Aí ela perguntou assim, qual que é a sua profissão? Ela perguntou assim, qual que é a sua profissão? Isso tem muitos anos mesmo, deve ter uns 27 anos, 30 anos. Qual que é a sua profissão? Eu assim, né? Eu sou professor de capoeira. Ela olhou, pensou assim, ela falou assim, mais o quê? Mais o quê? Não tem professor de capoeira aqui, não. Mas o que você é? O que você faz? Eu sou professor de capoeira. Aí na hora me deu uma tristeza assim, no coração, né? E aí vou te colocar como músico aqui. Eu falei, olha, eu toco berimbau, pandeiro, tabaco, tal, mas assim, vamos fazer o seguinte, não, tá bom, eu não vou mexer com isso. E saí de lá, saí assim. E com esse objetivo no coração, assim, de tentar fazer o meu cadinho, sabe? Meu cadinho, assim, o que eu consigo fazer, né? Eu sou um mineirinho, nascido no interior aqui, qual que é o meu cadinho? Então, e hoje, graças a Deus, né, você vê que tem profissional do capoeira que consegue trabalhar por meio da MEI, né? Você tem lá microempreendedor individual, você tem lá, salvo engano, acho que já tem instrutor de arte e cultura, mas parece que já tem mestre capoeira. A gente teve o reconhecimento do ofício de mestre por meio do IFAM.
né? Então, assim, 2014 a capoeira sendo reconhecida como Patrimônio da Humanidade, eu acho que em 2008 o reconhecimento foi nacional. Então, tem muita gente lutando pela capoeira, muita gente lutando pela capoeira para que ela seja reconhecida mesmo. Agora, talvez, assim, uma das coisas mais importantes que eu estou falando aqui agora, assim, é você mesmo saber disso. Assim, você começou a dar aula de capoeira, você saber, porque sentir a importância, despertar esse tesouro dentro de você da importância que você está fazendo. Porque Sim. você vai ouvir muita coisa, as pessoas têm, às vezes, algum tipo de preconceito, E ter mas tenha dentro de propriedade na você sua o tesouro que... fala, que você, quando você fala da capoeira, você ter essa propriedade que você sabe do que você está falando, porque muita gente pratica capoeira e não sabe falar sobre a capoeira. Olha só, olha só, é o rodapé, é é, exatamente, porque assim, o rodar não é rodar perna, não é só rodar perna, né? Assim, Sim. até mesmo para ser o jogador da capoeira, a gente fala que tem um princípio da conscientização, você estudar mais a respeito da capoeira, buscar esse conhecimento, e eu estou aprendendo também, sabe, Mendes? Uhum. Buscar esse conhecimento da capoeira, igual quando você canta uma música sabendo da história dela, o axé, né, a energia que emana da sua voz, ela é porque você está cantando com consciência. Então, se você buscar esse estudo da capoeira, que é para a vida inteira, isso vai refletir no seu jogo, vai refletir no seu canto, vai refletir na forma de dar aula, e sujeito a passar por muita crítica dentro dos próprios capoeiristas mesmo, sabe, mestre? Às vezes a gente quer fazer algo assim, às vezes o sujeito leva a paulada dentro do meio da capoeira mesmo, mas segue em frente e isso desenvolve esse tesouro que é do coração, o que você está fazendo. Vai ter muita gente apoiando também, reconhecendo o seu trabalho, e vamos que vamos. Sim, mas eu penso também da seguinte forma: às vezes as pessoas criticam porque não conhecem. Não Sim, sabe o que a pessoa está fazendo, quer julgar, começa a formar opinião antes de conhecer. Isso acontece muito na capoeira, não só na capoeira, como no dia a dia de todo mundo. Né? As pessoas sim, primeiro julgam, depois elas, poxa, eu não sabia. sim, sim, sim. E aí, e assim, e a palavra revolta, né? Ela tem, assim, tem uma, tem uma escola filosófica que eu fiz parte uma vez, que a gente também, além da parte etimológica, de origem da palavra, a gente vê os sons da palavra também. Então, revolta, o sujeito ficar revoltando, voltando, voltando no mesmo lugar. Então, às vezes, é isso que você falou. Você passa uma determinada situação, às vezes aquelas mesmas pessoas vão, de repente, vão ter que se deparar com o fruto do seu trabalho. Então, aquilo que você passou, não deixar te alterar tanto dentro do possível, segue fazendo o seu trabalho, e às vezes a resposta é o seu trabalho. Não que você vai fazer, eu vou fazer isso para mostrar para alguém, para dar o tapa de luva em alguém. Vai fazendo que às vezes, assim, e eu já vi isso acontecendo. Os mesmos que às vezes estavam criticando, então eles começam a chegar perto. Mas, vou lá discutir, tal, tal. Mas aí, de repente, aquela pessoa viu que naquele caminho que você permaneceu, ela vai querer estar também e chega junto, segue junto, como eu também estou aprendendo com outros trabalhos, outras pessoas também, essa troca, né? Sim, sim. E aí e é um amadurecimento também, né, da pessoa, porque é que não eu falo, a gente vem seguindo num caminho, naquele momento a gente acha que aquilo é certo. Só que a gente, poxa, tem que buscar continuar aprendendo para realmente ter esse entendimento, porque eu vou falar por Sim. mim, eu sempre fui jogador de capoeira e hoje em dia eu estou fazendo um podcast. Para muita gente é engraçado. Pô, o Gunga fazendo um podcast, ninguém acreditava que eu poderia estar fazendo um podcast de capoeira. Eu me reinventei para capoeira e hoje, às vezes, aqueles que me julgavam lá atrás estão falando, poxa, olha o trabalho que ele está fazendo, que legal. Isso aí, pô. Fiquei até arrepiado com essa sua fala aí. Sinceramente, essa fala aí quase. É porque eu pensei em algumas coisas. Né? Essa fala é de emocionar, né? Porque eu te vi jogando capoeira, inclusive aqui em Juiz de Fora, né? E isso aí, assim, E o que você falou, às vezes o caminho se faz ao caminhar, né? Ou também, caminhando que se encontra o caminho, né? E é isso. E às vezes a gente. Nessa reportagem que eu te falei, às vezes o repórter foi fazer uma pergunta, eu falei, às vezes eu falei isso, eu lembro, assim, né? Tava com o cabelo pretinho ainda, muitos anos atrás. Falei assim, às vezes o limite é a gente que coloca na gente, né? Esse limite é a gente que coloca. Então, assim, eu não sei se há 20 anos atrás você imaginava que você ia estar fazendo isso, né? Sim. Mas o seu caminho você foi seguindo. E olha a importância disso. Tipo, além
eu percebo que na entrevista você compartilha a sua vivência também e dando oportunidade para que outras pessoas possam compartilhar também. E assim, eu sei que aqui no podcast, há pouco tempo atrás, a presença do Mestre Moraes, do Mestre Camisa, eu fiquei pensando no Mestre Lobão, eu falei, pois é, será que eu mereço estar aqui, né? E assim, e para a sua sensibilidade, para o seu filtro, não, não. O Mestre Cristiano lá de Mineirinho, lá de Juiz de Fora, vai falar aqui. E eu, sinceramente, espero honrar, né, esse convite, espero estar honrando esse convite, porque esse trabalho seu é uma bênção mesmo. Assim, que Deus continue te dando força e luz Pô, para seguir. eu agradeço, muito obrigado. E vamos lá. Você fala da capoeira suave. O que significa capoeira suave na roda? A capoeira suave, ela tem conexão com aquilo que a gente falou. Ela tem conexão com aquilo que a gente falou dos capoeiristas antigos, né? Os capoeiristas graduados de quando voltam. E essa capoeira suave, ela é inspirada também em uns pais de alunos que começaram a querer fazer capoeira também, pessoas com mais de 50, com mais de 60. Então, e que tem na cabeça esse lado acrobático da capoeira, assim, a capoeira suave que os movimentos podem ser feitos de forma lenta, gradativa, suave, que se você está numa roda, se você nos anos 90 às vezes a gente não tinha muito essa escolha, né, mestre? Ela Mas se era bem você não quiser, suave. se você não está na roda, se você não quiser trocar naquele momento, não vai trocar. A capoeira possa. É disso que você falou, que é muito importante. Qual que é o percentual de pessoas que não conhecem a capoeira? Então, que algumas pessoas possam chegar na capoeira de uma forma suave, né? Sim. Então, eu tenho um objetivo de desenvolver, de continuar, isso acontece na prática, mas continuar desenvolvendo um método que a gente possa passar isso para outras pessoas que estejam interessadas também, dessa capoeira suave no sentido, assim, de respeitar mesmo, né? Tem O mais tempo de cada um. consciência no jogo, na Isso, velocidade, no isso, entendimento do isso. jogo. É uma leitura de jogo. E aí, assim, me ajuda aí se eu estiver enganado. O que significa jiu-jitsu? E não fala não, sou capoeira, pô. Não, eu também não faço. Mas se eu não tiver enganado, chama arte suave. O significado é arte suave. Não, não sei, isso eu não posso falar que eu não. Não sei. Se eu não tiver, então a gente pesquisa aí. Mas falando da capoeira mesmo, por todo esse lado acrobático, por tudo isso, eu não quis comparar, não, sabe? Uhum. Eu quis dizer e nem falar de outra luta comparar, eu quis dizer Não, sim. que algo suave pode ter um efeito muito forte, né? Uhum. Assim, e a gente está falando aqui de saúde, né? De estar respeitando o momento, né? Físico, mental, de cada um, nesse sentido, né? Tá, e o que um capoeirista precisa desenvolver para jogar uma capoeira bonita e responsável? Sim. Assim, é, podendo visitar o grupo, conhecer, né? Conhecer, assim, da escola que você quer fazer parte, o trabalho de quem vai ser o seu instrutor, professor, né? De que você vai seguir as orientações, treinar, além de treinar fisicamente, buscar conhecer a história da capoeira, que isso vai te motivar também, né? Assim, aplicar o que você está aprendendo nos treinos, sabendo também que a roda de capoeira ela é mágica, né? Que de repente surge dali um movimento, um aprendizado que você nem esperava e participar, se dedicar, né? Hoje em dia a gente tem mais possibilidade de ter vários grupos de capoeira juntos, né? Uhum. Então, assim, a gente sabe que mesmo cada um com a sua bandeira, então vai chegar numa determinada graduação que você vai poder estar aprendendo. A gente fala bagagem, né, nessa Uhum. linguagem, né, desenvolver a sua bagagem. E é isso, treinar. E se o seu mestre capoeira tiver tranquilidade para isso, você poder buscar assim diversas fontes, né? Não estou dizendo, vou treinar em vários grupos, não é isso, né? Que você possa permanecer com a sua pesquisa, mas treinar, buscar a parte da musicalidade da capoeira, que às vezes pode chegar um momento assim que essa alma, essa raiz da capoeira vai te auxiliar a permanecer na capoeira e Uhum. cravar ela no seu coração cada vez mais. E é isso, dedicação. Então, existem muitas linhas de estilo. Como isso fortalece ou divide o movimento da capoeira? Isso, é, essa
essa a gente pode interpretar isso, a gente sabe na história, ao longo das décadas, né? A gente fica falando, às vezes, assim, dos anos 80, dos anos 90, a gente sabe disso, assim, de algumas coisas que aconteceram. Mas se talvez, e a gente sabe também de movimentos, né, de capoeiristas antigos, não quero citar nome assim, de querer, vamos padronizar a capoeira. Vamos padronizar a capoeira. E a gente, isso que eu estava te falando, o que é saroba, o que não é, aquelas coisas todas, Sim, né? sim. E depois a gente, de uma determinada linha, falou, nossa, aquele jeito de jogar, que legal, aquele jeito de jogar nesse determinado contexto. Quem sabe, as diferentes formas que a capoeira tem de se expressar, né, seja Angola, regional, sei que tem gente que fala essa palavra contemporânea, né, mas a gente fala aqui de capoeira de corda, de cordel, de cordão. Quem sabe essas diferentes formas da capoeira se expressar, assim, a gente buscando uma responsabilidade, a gente buscando conhecimento, que isso seja uma riqueza da capoeira também. Eu já tive a oportunidade aqui em Juiz de Fora mesmo, por meio de intercâmbio, de dar aula para dinamarquês, para norte-americano, finlandês, para diversos que chegam em Juiz de Fora e procuram e às vezes indicam o nosso trabalho. E eles rodam pelo Brasil também para poder conhecer, né, até capoeiristas. E quando roda pelo Brasil, às vezes uma das coisas que encanta é a forma diferente de fazer os movimentos, a forma da capoeira se expressar de diversas formas, né? Como que a gente vai pegar a capoeira às vezes colocar num pacote que a gente e assim, com todo respeito assim também, sem citar nomes assim, a gente às vezes tem muita cultura do certo e errado, né? Às vezes com os capoeiristas com uma personalidade muito forte que quer impor aquilo. Então, é impor. E a gente fala assim, o pastor acha que está certo, o padre acha que está certo, o espírita acha que está certo. Então, assim, aí eu já ouvi isso, né? Então, está todo mundo certo, cada um certo no seu caminho, assim. Sim. Então, Cada um com seu ponto de vista. esse que é a vista de um ponto, né? Ponto de vista. Pode ser a vista de um ponto, né? Então, assim, eu aprendi já. Então, o Gunga não pode variar de jeito nenhum. Mas, às vezes, você vai em roda, assim, eu acho que na sua região mesmo. O Gunga, quando vê, o Gunga está variando, igual o nosso viola aqui, assim. E aí, depois, será que quando o Gunga está variando, de repente o médio segura? Então, como que entender? Se tem lugar que você vai que o Gunga está no meio, a forma de fazer. Então, isso pode ser uma riqueza. Eu acho que o importante é o líder do grupo tentar buscar saber explicar, eu faço isso dessa forma, eu aprendi dessa forma, veio assim. Também não estou falando que tem que dispersar, mas eu acho que várias artes se expressam de determinadas formas, né? Sim. Então, quantos tipos de samba tem, quantos tipos de reggae tem, quantos tipos... Mas é isso, e a gente se encontrar dentro desse mar da capoeira. E dentro disso daí que a gente está acabando de falar, né? São várias formas de olhar. Capoeira tradicional, capoeira Angola, capoeira regional e agora a capoeira Abadá, que já é uma realidade. Sim, sim, sim. Você vê, eu tive a oportunidade de conhecer o Mestre Camisa, de ir no Rio de Janeiro algumas vezes, por volta de 97, né, o Mestre King veio morar em Juiz de Fora, consequentemente o Cano Preto também, ele passou um bom tempo aqui também, né, a Eu época que ele lembro estava dessa fazendo... época, eu lembro dessa época. Eu não ia falar não, mas... e é isso, assim, é um grande nome da capoeira, né, velho? Um grande nome da capoeira, assim, Mestre Camisa é um grande nome. E eu, hoje em dia, tenho a oportunidade de conviver, já tive a oportunidade de jogar com o Mestre Capixaba, e hoje em dia eu tenho a oportunidade de conviver com esses mestres que eu te falei, né, que se transformou numa irmandade, o Mestre Carioca, o Mestre Sapeba, a gente fez um encontro internacional aqui em 2014, veio o Mestre Baianinho, ele estava na Suíça na época, foi um dos primeiros alunos do Mestre Capixaba. Então, assim, os frutos do Mestre Camisa e do trabalho dele assim... Qual é o papel dos grupos de capoeira no fortalecimento da capoeira? Assim, aquilo que a gente estava conversando, né? Assim, se a gente parar para pensar, a maioria dos capoeiristas que a gente conhece, assim, às vezes pensar assim, surgiu de um grupo de capoeira, né? E a maneira que aquele grupo se organiza. Então, aquele grupo pode criar uma comunidade, uma irmandade, e a partir daquele grupo, pesquisar capoeira, aquele grupo poder fazer a roda de capoeira, estar junto no dia a dia. Eu acho, para mim, são os ninhos, são os celeiros de capoeira, né? Isso é muito importante. O que a gente está vendo hoje em dia é a união entre... A gente sabia, às vezes tinha um ou outro grupo que ficava ali, mas não podia. Teve uma vez, mestre, que eu fiz um evento no promotor, falaram que tinha o Oriente Médio no evento, assim, de grupos que não poderiam e estavam no evento. Acho que alguns gostavam de mim e, graças a Deus, não
Então, hoje também, além de algo muito especial dos grupos como celeiro de capoeiristas, a gente tem esse intercâmbio entre os grupos, né? Então, a gente vê lá assim, o grupo lá do Mestre Sapeba, a gente vê a amizade entre os meus alunos e os alunos dele. É algo muito bonito mesmo, assim, de ver. Então, o grupo como celeiro, que vai ali gestar, que assim, onde o capoeirista vai chegar. E o grupo, às vezes, ele além de um local físico, né? O grupo chegou para ele poder se desenvolver como capoeirista. E hoje em dia você tem essa irmandade de grupo com grupo também, né? De camisa de diversas linhas e grupos, e também rodas também de rua, sem uniforme, que a gente também é capoeirista independente do uniforme, mas eu acho que é isso, o celeiro dos capoeiristas. E eu Porque acredito. teve um movimento assim que, salvo engano, que teve assim também, começou a ter crítica dos grupos. Eu falei assim, então como é que vai fazer? Porque às vezes, como que vai fazer então, assim? Porque, de qualquer forma, eu vou precisar reunir algumas pessoas para poder fazer uma roda. Sim. Então, como fazer você ter um celeiro de capoeira sem você estar junto com outras pessoas em grupo, né? O nome do nosso grupo é União Cultural de Capoeira, que é uma união cultural de capoeiristas, né? Sim, sim. E é bacana a respeito dessa transformação, porque é que a gente fala, hoje a consciência floriu, na verdade, dentro da capoeira, porque, é que nem eu falo, hoje em dia tem essa aproximação de grupos, só que, na verdade, hoje o respeito maior é com a própria capoeira, porque se o pessoal começar a olhar lá atrás o que aconteceu, o pessoal fala, opa, melhor não, porque isso daí vai prejudicar a capoeira. E hoje o pessoal está com Sim, essa visão, né? Teve sim, esse amadurecimento nesse processo todo. sim, Que é que nem o pessoal fala, mas poxa, a capoeira, o jiu-jitsu é organizado, o judô, é tudo, mas são artes milenares. A capoeira sim, ainda tá indo e está se organizando. E a sim, capoeira é viva. sim. Boa, esse nome. E aí você trouxe um outro ponto aí muito importante, assim, que se eu não falasse ia ficar estranho também. Os grupos de capoeira são importantes, mas para além disso viva a capoeira, né? Aí, então, assim, os grupos de capoeira que são uma união de pessoas que estão ali se reunindo para poder desenvolver a capoeira, mas também a gente ter a capoeira como o pilar principal, pessoas de diferentes grupos podem estar trabalhando por ela, né? Então aqui a gente tem assim parte significativa da nossa origem, ela é diferente, Sim, mas acredito que nós estamos aqui pela capoeira, né? sim, Então, não esquecer disso, porque o que aconteceu muito também é se fechar, né? Os sim. grupos começarem a se fechar, igual você falou. Então, esse ponto foi muito importante você ter falado mesmo. E, na verdade, até essa mudança de entendimento, porque antigamente o cara era mestre do grupo dele de capoeira. Eu sou mestre, mas eu sou mestre do meu grupo. E, poxa, hoje o pessoal entendeu, eu sou um mestre de capoeira, então eu tenho que fazer pela capoeira, não é pelo meu Sim, grupo. Eu sou um sim, mestre de sim, capoeira, porque sim, você representa a capoeira. sim, Então já se quebra um bocado de barreira quando começa a sim. entender Pô, isso dessa forma. foi muito importante você ter trago isso, senão a minha fala ia ficar segmentada. É isso aí, é isso aí. Assim, eu tô nesse mar da capoeira. É exatamente isso. Senão fica, até para não ficar algo assim, né, Uhum. egóico, vamos dizer assim, aqui, assim, né, de ter essa troca. E eu acho que também acontece, a gente passa por esse processo, que o nosso amor pela capoeira ele começa a desenvolver de tal forma que a gente começa a sair assim mais assim da gente e vibrar pela vitória dos outros, né? Vibrar por um podcast que está dando certo, vibrar pelo um trabalho. Às vezes assim, hoje nós vamos fazer 33 anos, tem uma nova geração aqui em Juiz de Fora cantando, trazendo capoeiristas, fazendo eventos assim, eu falei, pô, que legal, que massa, que bonito que isso está acontecendo, né? É isso. Foi muito importante você ter falado isso. E o podcast é isso, é a contribuição dos mestres para a capoeira. Sim, sim, Sabe, sim, cada sim, um deixa seu ponto de vista, o seu sim, olhar para a capoeira, o seu entendimento, cada um agrega de um jeito. sim, sim, sim. Isso por isso que aquela hora eu falei, né? A gente respeita todas as espiritualidades, toda religião. Eu falei assim que Deus abençoe isso mesmo, porque é algo muito especial e cada um trazer um pouquinho da sua experiência aqui, trazer um pouquinho, falar da sua experiência, da Uhum. sua forma de ver, do seu ponto de vista, que é a vista de um ponto, Sim, e respeitar os outros pontos, e esses pontos unidos, né? Assim, pode virar igual um corpo feito de várias células, né? Então, um corpo
Isso mesmo, com certeza. Isso é algo muito especial, muito importante você ter falado isso, porque tem esse lado também da gente trabalhar pelo coletivo da capoeira, né? Depois de muitos anos de capoeira, o que a capoeira lhe ensinou como ser humano? Ah, sim. A palavra humildade, ela é tão mágica, né, mestre? E se a pessoa disser que é humilde, ela deixa de ser, né? Mas a pessoa fala, eu Verdade. sou humilde. Então, deixa de ser. Então, assim, então eu vou falar assim, algo conectado, né? Algo conectado nessa força chamada humildade, porque, assim, é um aprendizado para a vida inteira, né? Um aprendizado para a vida inteira. Da gente ver que, igual a gente falou, respeitar as diversas formas de expressar capoeira, de ver que a gente pode buscar muito conhecimento dentro da capoeira. Então, desenvolver isso dentro da gente, claro, né, da mesma maneira que eu falei que é uma arte luta que trabalha a nossa autoestima, mas também nos coloca assim num mundo de possibilidades. E aí enxergar nas pessoas, né, em cada ambiente, em cada lugar, ver que a gente pode estar sempre aprendendo, pode estar sempre contribuindo, né, como uma palma numa roda, num canto, Uhum. dessa forma, essa coletividade, né? Para quem gosta de astrologia, eu sou aquariano, né? Aquariano tá ligado à comunidade, assim, então poder vivenciar a comunidade na capoeira, o compartilhamento, né? Uhum. É algo assim muito especial. Na sua visão, o que é ser um mestre de capoeira? Sim, mestre, essa pergunta é imensa. Eu lembro que teve uma revista da capoeira que teve, que tinham 50 fotos, 50 mestres, né? A revista da capoeira, aquela. E uma das fotos, né, tava o mestre Pinheiro também, e naquela revista cada mestre dizendo no ponto dele o que que era ser o mestre capoeira. Eu tenho essa revista, eu tenho. Cada um escrevendo, você vê que vários textos diferentes, né? Vários textos diferentes. Eu sinto que é, no nosso sistema de graduação, por exemplo, às vezes, e o que eu vejo, a corda vermelha ela pode chegar. Eu recebi a minha em 2013, mas a maestria ela vai chegando com o tempo, né? Uhum. O mestre Sapeba, por exemplo, eu lembro ele na corda marrom, quando ele veio aqui em 2014, e outras vivências que eu tive com ele no Espírito Santo, e tinha gente que às vezes já chamava de mestre antes dele estar na corda vermelha. E às vezes a gente chega na corda vermelha, a maestria ela vem com o tempo, né? Mesmo para quem já é a corda vermelha, já tem o título aí. Então, essa palavra de mestre, né, é uma palavra muito alta, muito forte, e tem conexão com isso que eu estava te falando. Se conectar nessa força da humildade e saber que a gente está aprendendo, se desenvolvendo. Mas, ao mesmo tempo, também, a gente tem questões que a gente precisa se posicionar e buscar essa sabedoria, buscar. É, e é isso, e, assim, trazendo mais para algo que eu posso dizer assim, a gente vê a palavra instrutor, é sinal que vai instruir alguém. Uhum. O professor tem aluno, aí a gente sabe contramestre, mestrando, está se amadurecendo para ser mestre. O mestre, talvez a gente possa pensar, seja aquele que tenha algum discípulo já, né? O que que Uhum. significa a palavra discípulo, né? E quais os frutos do seu trabalho também. Então, assim, dá para a gente falar muito. Eu, na verdade, posso te dizer que eu também estou aprendendo, sabe, mestre? O que é ser, mas para algumas pessoas me chamam de mestre e eu quero poder estar honrando esse lugar para elas, né? Lembrando que a gente come arroz, feijão, precisa ir no banheiro, nós somos seres humanos também. Então, é isso, é desenvolver, é buscar essa maestria, a gente buscar essa maestria, e geralmente o mestre, ele não força isso, né? Ele é reconhecido, né, Uhum. pela comunidade, pelos seus, né? Isso E o que a é capoeira importante. representa na sua vida? Pô, a capoeira é meu jeito de me expressar, meu trabalho, a arte que eu amo, meu jeito de tocar. Eu conheci a minha esposa, fui convidado para dar aula para uma companhia de dança, num projeto social, e passei a conviver com a minha esposa. Foi onde eu tive recurso para criar o meu filho com 19 anos de idade. Fiz grandes amigos. Como eu te falei, vendo a família com 8 pessoas, assim, a gente brincava na rua, então me deu assim, autoestima. Eu lembro que eu cheguei para estudar em Juiz de Fora, de cidade pequena, numa escola grande, começaram a me chamar de da roça, e não sei o quê, e na hora do intervalo eu fiquei meio isolado, assim, aí teve aquele negócio, vou te pegar lá de fora, não sei se cismaram comigo, assim. Eu lembro que teve uma aula de educação física, aí tinha um aluno lá que ele fazia ginástica, aí formaram, ele saiu saltando, quando ele saiu saltando,
eu entrei em fila e comecei a sair saltando junto com ele também, e no final eu soltei 3 meia-lua, uns 5 centímetros assim do menino que falou que me pegar, sem bater em ninguém. Aí a partir dali começaram a perguntar meu nome. Poxa, quem que você é? Que é isso? Como é que é? Tal. E aí o mestre Pinheiro dava aula nessa escola, e aí eu comecei a treinar, ele já trocou meu cordel 2 vezes no mesmo ano, aí tinha apresentação para a escola inteira. Então, assim, quase todo lugar que eu chego e me expresso, assim, eu estou aqui por causa da capoeira, né, mestre? Então, assim, também é de emocionar falar. A capoeira é minha forma de expressar, bate junto com o meu coração. Tá. Que conselho você daria para essa nova geração que está chegando agora na capoeira? De, de se inspirar, assim, na ancestralidade, né, de buscar também a essência das coisas, né, dessa avalanche de informação que tem, tentar buscar a essência, saber que por mais que uma árvore cresça e floresça, lá tem as raízes, buscar se fortalecer, respeitar, né? A palavra respeito também é outra palavra misteriosa, né? Porque ela cabe em qualquer lugar, até quando a pessoa, até quando a pessoa pensa diferente de você. Então, é isso, assim, respeitar e não deixar assim, o pessoal fala que existe uma geração líquida, né? Você vê que os vídeos assim, curtos, quantidade de informação, entender que às vezes algo a capoeira precisa também assim, não, a capoeira já é a capoeira. Estou dizendo assim, a forma da gente se expressar na capoeira precisa se estruturar, respeitar os mais antigos. Às vezes você chega num lugar, já tem gente que está ali há um tempo, então como que funciona isso? É se inspirar em algumas coisas que a gente fazia também, antes de toda essa tecnologia, e aproveitar a parte boa da tecnologia, né? Mas buscar boas fontes, buscar a essência das coisas. Agora deixa uma mensagem para a capoeira. Eu sim, quero, né, assim, iniciar assim, agradecendo muito, assim, agradecer a capoeira, e essa mensagem que eu acho que assim, que a gratidão, vai até rimar agora, eu acho, né? Que a gratidão faz vibrar o coração. E se vibrar o seu coração, a gente junto, porque eu estou falando isso, mas eu estou engatinhando ainda um monte de coisa. Mas essa gratidão, que você percebeu os benefícios da capoeira na sua vida, tente retribuir, né? Tente retribuir, tente o que você pode colocar na capoeira, sem preocupar, vou fazer isso porque eu vou me dar bem nisso. Tenta retribuir, né? Nós estamos aqui em plena uma sexta-feira, né? Assim, nós estamos gravando aqui, a gente está contribuir para a capoeira. Tenta perceber as coisas boas que a capoeira faz na sua vida e como você pode contribuir, continuar aprendendo, somar, coletividade, é isso aí. Que bacana. Meu amigo, muito obrigado. Acho que foi um bate-papo muito legal, sabe? Muito proveitoso, bem pertinente para a capoeira. E só tenho a agradecer você. Desejo saúde, paz. Que Deus te abençoe sempre. Eu que agradeço, eu que agradeço. Eu lembro que tive a oportunidade de dar aquela palestra, quando eu vi que você estava lá no público lá, até por já te conhecer de muito tempo, né? E a gente poder estar aqui agora, trocando. Espero que a gente desenvolva, como a gente tem aí, desenvolver outros projetos também. Sim. E a palavra é essa, acabei de falar, a palavra é gratidão mesmo. Gratidão mesmo, muito obrigado pela oportunidade. E assim, esse podcast vai ficar gravado. Eu não sei onde é que eu vou estar daqui a 100 anos, né? Mas às vezes os meus bisnetos vão poder assistir a gente conversando aqui. Então é indescritível, assim. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Espero poder ter somado um pouquinho aí, realmente. Obrigado eu. Galera, mestre Cristiano fez e vem fazendo pela capoeira. E você, o que você faz pela capoeira? Fica aqui mais um Vem Pra Roda, nosso podcast voltado para capoeira.